Sejam bem-vindos ao primeiro programa EM na Roda, programa apresentado pela ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Um dos principais objetivos deste programa é transmitir informação de qualidade para as pessoas que convivem com a esclerose múltipla, sejam pacientes, familiares, amigos, cuidadores ou profissionais da saúde. A ABEM é uma associação de pacientes que há mais de 30 anos trabalha em benefício das pessoas com esclerose múltipla e suas terapias, presta assistência e orientação aos portadores de esclerose múltipla e seus familiares, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida. É uma organização social e sua contribuição é muito importante para a manutenção das nossas atividades. Para você saber como colaborar e conhecer todos os projetos, acesse o site www.abem.org.br. Meu nome é Camila Spinelli de Castro, eu tenho 30 anos, sou diagnosticada com esclerose múltipla desde 2011 e frequentadora assídua da ABEM há mais de 4 anos e recebo aqui todas as terapias que são propostas. A esclerose múltipla é um diagnóstico que gera muita surpresa e incerteza. E é natural que todo paciente e seus familiares se dediquem tempo a buscar informações de como vai ficar a vida desse paciente. Mas, paralelo a isso, a gente tem um universo muito grande aí que pode assegurar os direitos de vida e a própria qualidade de vida desse paciente. Neste primeiro programa, o tema será Direito de Pacientes. E a entrevistada de hoje é a doutora Sumaia Caldas Afif, advogada da ABEM há mais de 12 anos, especialista em direito previdenciário e conhecedora da esclerose múltipla. Também fazem parte comigo, aqui da bancada de apresentadores, os pacientes e colegas. Daniel, muito obrigada, Daniel. O Daniel tem 38 anos e há 8 anos é diagnosticado com esclerose múltipla. A Samira, 48 anos, 4 anos de diagnóstico de esclerose múltipla. O Aloísio, 35 anos, 8 anos de diagnóstico de esclerose múltipla. A Daniela, 42 anos, 8 anos também de diagnóstico de esclerose múltipla. O Jefferson, 36 anos, há 10 anos com diagnóstico de esclerose múltipla. E a Edna, 52 anos, 15 anos de diagnóstico de esclerose múltipla. Doutora Sumaia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A minha primeira questão é a seguinte, doutora. Existe alguma forma da gente garantir o atendimento médico no caso da EM? Olá a todos, é sempre um prazer poder falar sobre direitos dos portadores de esclerose múltipla. Claro que existe, né? A gente tem hoje o SUS com uma gama de serviços e tratamentos disponíveis para os pacientes de esclerose múltipla. A gente tem os tratamentos medicamentosos, aqueles de alto custo. Os pacientes que hoje necessitam de medicamentos de controle de esclerose múltipla, a gente já tem um protocolo do SUS para esses medicamentos, né? Os medicamentos de alto custo hoje, a gente tem um protocolo, é um protocolo de diretrizes terapêuticas elaborado pelo SUS através de várias reuniões e discussões e consultas públicas através da Conitec, que é uma comissão de inclusão de novas tecnologias do Ministério da Saúde. Essa Conitec elabora frequentemente novos protocolos para a inclusão de novas drogas nesse protocolo, que melhor atendem os pacientes de esclerose múltipla. Recentemente a gente teve a inclusão do fingolimod, que é um medicamento oral, que foi aí a grande surpresa de 2015, a inclusão desse medicamento no alto custo. E a gente tem outros medicamentos que não são usados para controle da esclerose múltipla, mas sim para controle de sintomas. Esses ainda não estão incorporados no SUS, mas a gente consegue o acesso a esse medicamento por via judicial. Então, muitos pacientes nos procuram aqui para a gente poder fazer ações judiciais para que eles alcancem alguns medicamentos para controle de sintomas, como de fadiga, de equilíbrio, até mesmo medicamentos para melhora da memória e atenção. Outros tratamentos que a gente pode ter pelo SUS é o tratamento de reabilitação. A ABEM é uma organização social, a gente tem reabilitação aqui, mas o SUS também oferece. Então a gente tem os centros de referência, a gente está aqui em São Paulo, numa capital, então a gente tem alguns centros de referência que também oferecem, como no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, na Escola Paulista de Medicina. A gente tem outros centros de referências espalhados pelo Brasil, principalmente nas capitais. Então a gente tem em Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a gente já tem centros de atendimento para portadores de esclerose múltipla. E, doutora, o paciente que precisa de medicamento no estado dele e acaba, ele tem direito de pegar em outro estado? Não tem, né? A gente tem que pensar que a gente vive num país, né, que é muito grande.
E a gente acontece isso, de paciente que mora em São Paulo, que retira medicamento em outro lugar, que tem um familiar que deu entrada. A pergunta sempre é irregular isso? Não é. A gente tem que retirar no estado onde a gente está. Por quê? Embora a verba seja federal, né, o recurso para a compra do medicamento de alto custo ela é federal. Porém, quem administra são os estados. Então, quando o estado comunica para a União que ele vai comprar aquele medicamento, ele compra para um número de CPF, que é daquele paciente. Então, eu não posso onerar um outro estado, né? Eu moro em São Paulo e retiro no Mato Grosso do Sul. Eu moro no Mato Grosso do Sul e retiro no Paraná. Porque a gente acaba não tendo estatística, a gente não sabe exatamente quantos pacientes por estado a gente tem. Isso é uma prática que atrapalha bastante essa questão de epidemiologia da doença, né? São outros fatores que não só o financeiro. Ótimo, muito obrigada. Doutora, agora a Daniela, é a sua vez de fazer a pergunta, por favor. Então, doutora, a senhora já abordou um pouco essa questão, mas eu queria saber, nós tomamos medicamentos de alto custo para ter o controle da doença, mas existem outros remédios, outros medicamentos que nós também precisamos ou para controlar o efeito colateral do remédio ou para nos sentirmos melhor, enfim, para a nossa vida transcorrer melhor. Esses medicamentos, não existe nenhum protocolo no SUS que eles sejam obrigados a fornecer? Recentemente saiu a nova lista, né, de medicamentos do SUS, que não são os de alto custo, a lista geral, né, de todos os medicamentos que as pessoas podem buscar. A gente tem um sistema, inclusive no site da BEM, tem um artigo nosso lá com um passo a passo, inclusive com modelos de formulários, que eu acho que quem quiser pode acessar em notícias, clica em notícias da BEM, vai ter lá um roteiro de como conseguir medicamentos que não os de alto custo. Então, os pacientes têm um formulário que vocês vão preencher, vão entregar em qualquer farmácia do SUS, do seu município, e vão aguardar um tempinho, né, geralmente 30 dias, para ter uma devolutiva se esse medicamento está suportado pelo SUS ou não. Qualquer paciente que precise de qualquer medicamento que não seja suportado pelo SUS pode pedir por via judicial. Vocês podem fazer isso com advogados particulares, quem pode ter acesso ao advogado particular, ou para a Defensoria Pública da sua região. A Defensoria Pública são os advogados do Estado, que eles estão super preparados também para atender os pacientes, não só de esclerose múltipla, como qualquer outra doença. Então, a gente não é obrigado a comprar medicamento. O Estado, lá a gente tem uma Constituição Federal, né, que prevê o acesso à saúde. E quando a gente prevê acesso à saúde, é tratamento medicamentoso, hospitalar, reabilitação, tudo isso está inserido dentro desse contexto. Então é importante que o paciente busque, além dos de alto custo, que já é comum, os demais medicamentos, que ele pode pedir através de qualquer farmácia de alto custo, tem os formulários no site, os pacientes podem buscar por lá, faz o requerimento e aí aguarda a devolutiva. Se a devolutiva for positiva, vai retirar o medicamento naturalmente. Se houver uma negativa, aí cabe o mandado de segurança, a gente pode buscar isso na via judicial, por advogado, ou aqui na BEM, ou um advogado particular, ou através das defensorias públicas dos estados. E quando é necessário entrar com esse tipo de processo, doutora, é muito demoroso o tempo ou costuma ser? Então, hoje a justiça está muito rápida, né? Mudou muito o cenário. Principalmente aqui em São Paulo, a gente hoje processo eletrônico. Eu distribuo um mandado de segurança de manhã, à tarde a gente já tem liminar. Os juízes eles são muito complacentes nesse sentido de fornecer medicamento e tratamento para os pacientes. Obviamente, eu sempre falo, o advogado é instrumento do direito, né? A gente tem que levar para o juízo todo o material que convença ele da importância daquele medicamento para o paciente. Aí a gente sempre pede que o laudo médico seja bastante incisivo em determinar quais são os medicamentos e como esses medicamentos vão atuar na vida desse paciente, né? Que a gente leve todas as informações, porque o juiz ele é leigo, ele não é um médico, né? Ele não conhece, então a gente tem que mostrar que aquele paciente realmente precisa daquele tratamento. E os juízes são super sensíveis aos temas de saúde, a gente tem um índice bastante positivo de liminares. É uma boa notícia, né? Aloysio, por favor, a sua pergunta à doutora. Doutora, além dessa possibilidade de retirar medicamentos gratuitos, o governo ele pode oferecer, ou ele oferece, de que forma isso acontece, se eu precisasse de uma cadeira de rodas? Sim, claro. A gente tem alguns veículos para a gente alcançar as órteses, próteses e reabilitações. O primeiro passo vai ser sempre requerer para o SUS.
Nesse mesmo formulário que a gente vai requerer medicamento, a gente pode requerer órteses, próteses e adaptações. Então, a cadeira de roda, a muleta canadense, o andador, a bengala, eu não sei o termo técnico, mas para quem tem o pé equino e precisa daquela órtese para segurar o calcanhar, vários outros equipamentos a gente também pode requerer do SUS. Quando a gente não consegue através do SUS, a gente tem os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Os CRAS, eles fornecem cadeira de rodas, eles fornecem as órteses, as próteses, e também tem as organizações sociais, assim como a BEM, a gente tem outras que fazem essas permutas, trocas, empréstimos desses recursos, né? Muitas vezes os pacientes usam por um período, principalmente quem está reabilitado de acidente, né? Usa por um período e faz doação para algumas instituições ou até mesmo doação para o CRAS. E o CRAS disponibiliza esses recursos, também gratuitamente. Eu acho assim que o mais importante é a gente saber aonde buscar os recursos. Né? Porque muitas vezes a gente, não consigo, não tenho, ninguém me falou nada. A gente está procurando no lugar errado. Então, quem tem qualquer doença, que não necessariamente esclerose múltipla, tem uma doença crônica, primeiro, eu vou procurar a associação daquela doença. Porque na associação, eles vão conseguir direcionar a gente para os lugares corretos de onde a gente buscar. Né? Então, se alguém ligar aqui na BEM porque precisa de uma cadeira de rodas, se a BEM estiver disponível, a BEM vai ceder. Se a BEM não estiver disponível, a gente vai indicar o CRAS em primeiro momento. Se o CRAS não tiver, a gente vai indicar os dispensários do Estado. Se no dispensário não tiver, a gente vai buscar isso através de medida judicial. Isso vale também para os pacientes que necessitam de alimentação enteral, sabe aquela alimentação por sonda? A gente tem alguns pacientes de esclerose múltipla que já não conseguem se alimentar naturalmente, precisam daquela suplementação, aquelas fórmulas em pó, né? O Estado fornece essas fórmulas. Muitas vezes, não como o médico solicita ou a nutricionista daquele paciente solicita. Isso também cabe um pedido judicial para que atenda aquela solicitação que o médico fez para aquele paciente. Doutora, ainda nessa pergunta, com relação a cuidadores e home care, para quem não sabe, o home care é o atendimento em casa. A gente tem esse direito? Então, o home care é um assunto bastante polêmico. Também no site da BEM tem um artigo bastante importante do Dr. Caio Domeneghetti, que é um grande estudioso de home care. Ele já chegou a fazer palestras, inclusive, aqui na BEM pra gente. A gente tem que entender o seguinte, o cuidador e o home care são coisas muito diferentes, né? O home care é aquela pessoa que precisa de atendimento hospitalar em ambiente residencial. Então, não é aquela pessoa que precisa do cuidador. O cuidador não é suportado pelo SUS e nem por nenhum plano de saúde. Né? A gente sabe que a questão do cuidador é muito particular. Agora, aquele paciente que ele tem uma lesão bastante importante e que ele precisa de equipamentos de saúde como se estivesse em ambiente hospitalar, e ficar em ambiente hospitalar não é saudável emocionalmente, né? Ele fica restrito ao convívio da família, dos amigos, podendo correr o risco de ter uma infecção ou algum outro prejuízo. Para esses pacientes, a gente tem o atendimento do home care, tanto pelo SUS quanto pelos convênios médicos. Ótimo. Obrigada. Samira, por favor, faça a sua pergunta à doutora Sumaia. Oi, tudo bem, doutora? Tudo bem, Samira? A minha dúvida está na questão da medicação. Quando ela está em falta, que o governo não tem para nos passar, como que eu faço para agir? Se eu tenho indenização desse prazo que eu fico sem tomá-la, como que eu posso buscar os meus direitos em cima dessa falta do Estado da minha doença? Essa questão ela é bastante tensa, né? Porque recai diretamente no advogado, principalmente para os pacientes que têm sentença de segurança ou liminar de medicamento. Então, vamos assim, a gente tem dois momentos que é bem importante a gente deixar registrado. Para os pacientes que não têm ordem judicial para os medicamentos, a gente vai solicitar por via judicial o fornecimento desse medicamento. A gente tem duas formas de pedir. Uma, por ação direta contra o Estado, né? Que são ações de mandado de segurança. A gente tem uma autoridade coatora, que é o agente de saúde, o secretário de saúde, que deixou de fornecer aquele medicamento. Então, cabe aí um remédio jurídico chamado mandado de segurança. Esse mandado de segurança ele tem uma fase preliminar, que é uma liminar, onde o juiz obriga a autoridade de saúde a fornecer esse medicamento, sob pena de uma multa, né? Ou quando ele chega em termo final, que a gente chama de sentença de segurança, ou seja, nunca mais o Estado poderia deixar de entregar o medicamento para aquela pessoa. A
A gente lembra que a gente depende de uma administração pública, que nem sempre a ordem judicial é atendida. Então, para aqueles pacientes que já têm a ordem judicial, tanto liminar quanto a sentença de segurança, a gente tem alguns veículos judiciais para a gente poder fazer um bloqueio de dinheiro do SUS e fazer a compra na via particular. Isso acontece, infelizmente, com bastante frequência. O Estado deixa de fornecer o medicamento para o paciente que já tem uma sentença de segurança, que jamais poderia descumprir uma ordem judicial, ainda assim descumpre. Então, o que a gente faz? A gente peticiona, informando o juiz que a ordem dele está sendo descumprida pela autoridade de saúde, e a gente pede para que o juiz bloqueie o dinheiro da Secretaria de Saúde para que a gente possa comprar o medicamento na via privada e não deixar o paciente sem o tratamento. Só que tudo isso também é moroso, né? Eu me coloco sempre no lugar do paciente. Eu posso dizer que 80% do que eu faço hoje é voltado para pacientes de doenças crônicas ou até mesmo esclerose múltipla. Então, quando o paciente comunica para a gente a falta do medicamento, é muito tarde, porque às vezes eles comunicam com 30 dias já que estão sem o medicamento. Eu sempre peço, imediatamente, foi no dispensário, não tem medicamento, informa o advogado. Porque você já esperou 30 dias, até que a gente se movimente judicialmente para esse bloqueio, o bloqueio sai a expedição de guia, a gente consiga comprar. São mais 30, 60 dias. E a gente sabe o quanto isso pode afetar um tratamento. Exatamente, né? muitas vezes atualmente nós temos pacientes com mais de 90 dias sem medicamento. Então assim, é triste esse cenário, é um cenário comum. Nós que trabalhamos com o direito, a gente tenta diminuir esse sofrimento usando a forma mais agressiva da justiça, aquilo que a gente chama de contencioso mesmo, né? Fazer valer a letra da lei por imposição judicial, né? Eu acho assim, o que impede qualquer ser humano aqui de cometer um ato ilegal é o medo da punição, né? Qualquer um pode sair, roubar, matar, mas a gente não faz porque a gente tem medo de ser punido, né? Primeiro tem um dever moral, mas a gente tem o medo da punição. O Estado tem medo dessa punição quando ele deixa de entregar o medicamento? Essa é a grande discussão. A gente vive uma prática recorrente de impunidade. Então, quando o Estado deixa de fornecer o medicamento para um paciente que tem uma ordem judicial para esse medicamento, ele está ignorando uma sentença judicial, uma ordem para a entrega daquele medicamento. Isso varia de estado para estado, cidade para cidade? Varia bastante de estado para estado. A gente tem que lembrar assim, a Secretaria de Saúde é estadual. Quando a gente impetra um mandado de segurança, com exceção de quando a gente impetra contra um município, há bastante pacientes aqui que a gente busca na municipalidade, principalmente paciente que mora em outras cidades. Eu tenho pacientes aqui de Atibaia, de Campinas. É mais fácil a gente impetrar contra a municipalidade, porque ele vai ter um dispensário local, a gente também tem que pensar na logística de todo mês o cara tem que vir numa farmácia de alto custo aqui em São Paulo buscar um medicamento, é mais fácil ele buscar no município dele. Para esses casos, a gente faz ações que têm uma outra natureza, que elas não são mandado de segurança, elas chamam ações de obrigação de fazer, né? A gente faz com que aquela municipalidade fique obrigada a fornecer o medicamento para aquele paciente. Então, são termos muito técnicos, assim, que eu até evito falar, mas às vezes é importante porque um paciente fala, mas eu pego na prefeitura. Então, mas pega por quê? Porque o mecanismo que a gente usou para chegar naquele paciente de forma menos prejudicial na logística do dia a dia dele, foi escolher o município de onde ele está. Mas a Fazenda Pública do Estado de São Paulo é aqui em São Paulo. Então, a maioria dos processos tramitam aqui em São Paulo. Aí é bem importante a gente deixar claro quanto uma boa informação vai valer sim. E em tantas outras questões hoje no programa relativo à esclerose múltipla, né, doutora? Exatamente. Eu acho que o mais importante é o paciente saber que ele tem o direito e que ele saiba exercer o direito, né? Que ótimo. Daniel, por favor, a sua pergunta para a doutora. Então, doutora, por que o governo não oferece todas as medicações disponíveis para o tratamento assim, eu digo medicações paralelas, né? Por exemplo, como o Sativex. A pessoa se consegue hoje uma liminar, né? Mas não consegue trazer gratuitamente, né? Quando a gente pensa nessa coletividade, a gente tem que pensar que a gestão dessa administração em saúde, ela também se compromete dentro de um orçamento, né? Então a gente faz uma política orçamentária para aquelas patologias e dentro daquela política orçamentária a gente traça alguns protocolos.
No caso, por exemplo, do medicamento que você me perguntou, que é a base de canabidiol, a gente tem um fator bastante importante. No Brasil, só pode ser comercializados medicamentos com autorização da Anvisa. Então, jamais poderia o Ministério da Saúde contemplar no protocolo de dispensação de medicamento de alto custo um medicamento ainda não registrado pela Anvisa. Correto. Né? Então, hoje a gente tem uma agência reguladora, que chama Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa agência regula os medicamentos, os alimentos, os cosméticos, os saneantes domiciliares, aqueles, né, material de limpeza e tal que a gente usa em casa. Então, quando essa agência reguladora validar o pedido desse medicamento, aí sim a gente pode abrir uma consulta pública na Conitec, pedir a inclusão desse medicamento no dispensário de alto custo. Aqui também é importante a gente dizer o seguinte: a gente tem que pensar em segurança dos medicamentos. Os medicamentos, eles surgem. A gente só vai saber a eficácia e segurança depois de um tempo que ele está no mercado, né? A gente teve vários booms aí importantes no mercado, como os anticoncepcionais, né? Que eram placebos, que as mulheres tomavam e engravidavam, né? Porque a gente foi testando essa segurança à medida em que as pessoas foram usando os medicamentos. Então, hoje também, essa mesma agência reguladora tem o dever de cuidar que as pessoas que vão tomar os medicamentos tomem com um nível de segurança. Será que terá algum prejuízo para a saúde dessa pessoa, esse medicamento? A gente tem, hoje, pacientes com liminar para o medicamento, né? Então, assim, a gente pediu autorização da Anvisa, paciente nosso aqui da BEM, a gente pediu autorização da Anvisa para que essa pessoa pudesse importar o medicamento. A Anvisa autorizou. A gente impetrou o mandado de segurança contra o Estado para que o Estado fornecesse o medicamento. E o juiz autorizou. Então, assim, quando a gente justifica isso de uma forma bastante robusta, essa aplicação do direito acontece. O que a gente não pode é ficar no achismo. Eu vou lá pedir um negócio sem muita informação, pedir porque... A gente não pode imaginar que a justiça é uma extensão do dispensário de saúde, da farmácia de alto custo. O judiciário não é uma extensão da farmácia de alto custo. O judiciário, ele vai estar lá para ajudar o paciente que efetivamente precisa daquele medicamento e que não conseguiu na via regular. Mas primeiro eu tenho que tentar na via regular. Eu sempre falo para os pacientes: mas vocês tentaram? Aí tem paciente que chega: eu preciso do medicamento, eu não estou conseguindo. Mas você pediu o medicamento? Tem paciente que nunca pediu. E aí o medicamento não vai bater na porta de ninguém e falar: oi, vim aqui para você. Né? Então, assim, se a gente não faz, não provoca a administração pública não sabe que você precisa daquilo. Ok? Ok.